verdade, Senhor, vai mais fundo que os mares. A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para aprender a palavra de Deus com vocês. Hoje vai ser diferente. Ai, tia, diferente por quê? Porque para nós não ficarmos atrasados à nossa lição desse trimestre, nós vamos aprender juntos, né, resumidamente, da história 8 a 12, tá bom? E vamos finalizar esta aula com a lição de número 13. Você, junior, que pegou a sua revistinha comigo, eu cheguei a mandar mensagem no grupo das mães, tá bom? Para virem retirar comigo a revista de vocês desse trimestre. E vieram até bastante, tá? Você que tem a sua revista, acompanhe juntamente comigo. Aqueles que ainda não pegaram, me procurem, tá bom? Tem algumas revistas aqui, eu vou estar mandando no grupo das mamães, tá? Para vocês ficarem ligados. Não repare nesse reflexo do meu óculos, mas é a luz que está me iluminando para vocês, porque tinha ficado muito escuro, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, vocês aí que estão com as suas revistinhas, com a sua Bíblia, você que não tem a revista, mas tem Bíblia, serve muito mais, tá? É bem melhor também ter a Bíblia, não se preocupe quanto à revista, quem não tem, tá? Porque todas essas histórias que nós aprendemos estão escritas na palavra de Deus, né? E vocês também podem estarem anotando, quem tem caderno aí, caneta, lápis, pode estar anotando tudo certinho para depois fazer seu estudo diário, tá? Aqueles que têm o costume de ler a Bíblia todos os dias, né, na semana, pode ficar à vontade para anotar a aula de hoje, né, os textos de referência das nossas histórias, tá? Mas, ai, tia, não vai ficar confuso? Não, meus amores, porque uma história é ligada à outra, tá? Não vai sair nada fora do nosso objetivo de hoje, que é aprender que Deus nos honra, abençoando-nos abundantemente quando servimos fielmente, né? Quando nós somos fiéis ao Senhor, fiéis aos seus mandamentos, fiéis à sua palavra, e principalmente fiéis a Ele, nós somos honrados de uma forma muito especial por Deus e abençoados em tudo na nossa vida. Quando somos fiéis com Deus, Ele é fiel com a gente também, né? E mesmo a gente não sendo fiel com Ele, a bondade e misericórdia que Ele tem por nós, Ele continua sendo fiel constantemente. Ele não muda, independente das nossas falhas, dos nossos erros, Ele continua sendo o mesmo. Amém? Bom, antes da gente começar nosso estudo de hoje, né, da Escola Bíblica, vamos estar fazendo uma oração. Você aí que tem algum pedido, apresente ao Senhor agora, tá? E fiquem ligadinhos na nossa aula de hoje para que você não saia daqui vazio, né? Sem nada a acrescentar de bom na sua vida. Eu espero muitíssimo mesmo que vocês continuem se empenhando, se esforçando, buscando aprender mais a palavra de Deus a cada dia, tá? Ela é o nosso alimento diário, né? Se nós, como eu disse na aula passada, para nós termos uma intimidade com Deus, sermos realmente o seu melhor amigo também, assim como ele é nosso melhor amigo, precisamos orar e ler a Bíblia. Só assim nós vamos o conhecer mesmo, de verdade. Tia, sério? Sério? Quer conhecer mais de Deus? Leia a palavra, busque, ore, né? Essas duas coisas importantes são de extrema importância, né, para nossa vida com Deus. A oração e a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, vamos estar orando para iniciar a aula de hoje. Como eu disse para vocês, vamos estar aprendendo da aula de número 8
a de número 12. E finalizaremos com o nosso objetivo de hoje. Todas elas estão ligadas umas às outras, então não se preocupem quanto ao entendimento. Eu acredito que você aí que vai estar realmente ligado na nossa aula e prestando atenção, vai compreender o que Deus quer falar com você nessa manhã. Amém? Onde vocês estiverem, feche os olhos e vamos falar com Deus, agradecendo por mais essa manhã de estarmos aqui aprendendo da palavra dele. Senhor Deus e meu Pai, nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor visite a cada um neste momento, aqueles que estão preocupados, que estão ansiosos, que estão aflitos por algum parente, por algum irmão ou amigo que está internado, precisando de um milagre, que o Senhor vá de encontro a este junior, acalma o coração, vá de encontro a essas pessoas que precisam de um milagre, seu Deus. E que esta manhã o Senhor fale conosco, não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir. E que assim possamos viver de acordo à sua palavra, que seja uma aula que além de nós guardarmos no nosso coração, possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Em nome de Jesus te agradecemos e continue conosco no dia de hoje. Amém. Bom, meus amores, vamos lá. A lição de número 8 vai estar falando para nós sobre a história de Josias. Josias fez tudo o que agradava a Deus. Ele não se desviou para a direita e nem para a esquerda. Ele andou na presença de Deus e viveu de acordo com os preceitos da sua palavra. A lição de número 8 vai estar nos ensinando a importância de estarmos ligados à palavra do Senhor e aos ensinamentos que ela tem. Qual a palavra do Senhor, tia? A Bíblia. E a história de Josias nos mostra o quão importante é nós estarmos ligados na palavra de Deus. Passando para a nossa lição de número 9, uma observação importante da nossa lição de número 8. Vocês que quiserem anotar, lição de número 8, o texto base dessa lição, que vocês vão ver a história completa de Josias e a importância da palavra de Deus na história dele, está escrito em 2 Reis, capítulo 22 ao capítulo 23 de 2 Reis, tá bom? Então anotem aí e não se esqueçam de dar uma estudada depois, tá bom? Muito importante. Passando para a lição de número 9, vai estar nos falando que o templo para os israelitas simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Tia, que templo? O templo que eles construíram para se reunir e adorar a Deus, tá? Simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Hoje, nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. A Bíblia diz que há um templo onde Deus deseja morar. Tia, e que templo é esse que a Bíblia fala? O nosso coração, o coração de todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador. Ou seja, a lição de número 9 tem o objetivo de nos ensinar que nós somos morada de Deus. Nós somos o templo que Ele deseja habitar diariamente, constantemente. Claro, aqueles que recebem Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, tá? E o texto base da lição de número 9, você aí que quer estar acompanhando sobre, tenha curiosidade de saber que templo era esse, que simbolizava para os israelitas a presença de Deus no meio do seu povo. Essa história está escrita em 2 Crônicas, capítulo 3 ao capítulo 6 de 2 Crônicas. Vocês vão estar acompanhando esta linda história, que tem o objetivo de nos mostrar que nós somos o templo em que o Espírito Santo de Deus deseja habitar, tá? A nossa lição de número 10 vai estar nos falando que com Esdras nós devemos ler, entender
e obedecer a palavra de Deus. Olha aí, falando de novo sobre a palavra de Deus. É por meio dela que nos tornamos servos comprometidos com o Senhor e seu reino. Olha aí, gente. Mais uma lição nos ensinando a importância de estarmos ligados à palavra de Deus. E o nosso amigo Esdras, aqui da Bíblia, vai estar nos mostrando como é importante nós entendermos e obedecer a palavra de Deus, tá? Essa história completa vocês podem estar acompanhando no livro de Esdras, capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Esdras. Vocês vão estar acompanhando a lição 10, tá? Onde nós vamos aprender que as promessas de Deus, todas que ele faz, ele cumpre, tá bom? A nossa lição de número 11, ela vai estar nos ensinando sobre a confiança em Deus. O quão importante é nós confiarmos em Deus, porque Ele é fiel em tudo o que Ele nos promete. Ele é fiel. A fidelidade de Deus não muda, como eu disse para vocês no início, antes de começarmos a nossa aula. Eu falei que quando somos fiéis com Deus, Ele é fiel com a gente. Mas independente de nós não sermos fiéis com Ele, independente das nossas falhas, dos nossos erros, Ele é imutável, Ele não muda, Ele continua sendo fiel mesmo assim. Amém? E a lição de número 11, que vai estar nos falando sobre a confiança, diz que o Senhor levantou Neemias para fazer uma grande obra. Que obra foi essa, tia, que o Senhor levantou Neemias para fazer? O Senhor levantou Neemias para fazer a obra de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias confiava que Deus lhe daria força e capacidade para terminar com sucesso a obra que lhe confiou. E assim aconteceu. Ele confiou que Deus poderia o ajudar a construir este muro. Tia, como assim? Como assim? Essa história vocês vão estar acompanhando no livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 2. Vocês vão estar acompanhando essa história completa de Neemias. Como que foi essa linda história que nos fala sobre a confiança em Deus, né? Neemias confiava que Deus lhe daria força e capacidade. E assim como Neemias, nós também devemos confiar que Deus pode sim nos dar força e capacidade para enfrentarmos qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer obstáculo da nossa vida que nos impeça de chegar no lugar mais alto. Nós podemos sim, porque quando nós estamos ligados em Deus, quando nós confiamos nele, acreditamos que ele é fiel independente de qualquer coisa, gente, somos abençoados, viu? De uma forma tão especial, que vocês nem imaginam, de uma forma que nós nem imaginamos, nem pensamos ainda. O Senhor nos surpreende quando confiamos nele, tá? E a nossa lição de número 12 vai estar falando sobre a fidelidade de Deus também. Olha como todas as histórias se encaixam uma na outra. Coragem e ousadia, né? Vai estar falando sobre a fidelidade de Deus, a lição de número 12. Coragem e ousadia. Tia, coragem e ousadia de quem? Da nossa amiga Esther. Esther é um exemplo de coragem e ousadia na Bíblia. Todo cristão precisa buscar coragem, força e autoridade em Deus para que possa suportar e enfrentar as investidas do inimigo. Tudo que o inimigo faz nos afronta. Faz de tudo para que nós venhamos desistir dos caminhos do Senhor. Quando nós pedimos coragem, força e autoridade em Deus, nós vencemos tudo que o inimigo prepara para destruir as nossas vidas. Então, meus amores, se eu fosse vocês,
eu leria essa história com muito carinho da nossa amiga Esther, que está no livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 8. Vocês vão ver a coragem que ela teve e qual foi o objetivo dessa coragem que ela pediu para o Senhor. Muito importante vocês lerem esta história, tá? Bom, me perdoe por ter resumido todas essas histórias antes de entrarmos para finalizar, né, no objetivo da recompensa da fidelidade. Foi muito rápido, mas independente disso, eu acredito que vocês vão, sim, acredito que vocês anotaram aí, vão estar acompanhando depois, tá? Eu peço perdão desde já por isso, mas é que é para nós não nos atrasarmos, né? E conseguirmos acompanhar os temas que vão vir por aí. Mas independente de tudo isso, meus amores, eu quero dizer para vocês que a nossa fidelidade em Deus, ela faz com que Ele nos abençoa e nos honra de uma forma grandiosa. Claro que quando nós somos fiéis a Ele, né? Esse é o objetivo da nossa lição de hoje, a recompensa da fidelidade. Como que é essa recompensa da fidelidade? Vocês vão acompanhar comigo agora na lição de número 13. Mas antes de entrar nela, da lição de número 8 até a lição de número 12, diz que tanto a coragem, a força, a autoridade em Deus que nós buscamos, a confiança e principalmente a leitura da palavra de Deus e a obediência aos seus mandamentos e tudo o que ele nos pede para fazermos segundo a sua palavra, gente, o Senhor nos surpreende de uma forma grandiosa quando nós buscamos obedecer a sua palavra, quando nós acreditamos que o Senhor cumpre as suas promessas, quando nós confiamos que o impossível é uma das suas especialidades, que tudo aquilo que é impossível para nós, para Deus, não é. Quando confiamos que Ele pode todas as coisas. E quando nós pedimos força, autoridade e coragem em Deus, Ele é fiel conosco, Ele nos surpreende nos detalhes. Independente do que nós estivermos passando, o Senhor, Ele nos surpreende nos detalhes. Tia, como assim o Senhor nos surpreende nos detalhes? Coisas que nós nem imaginamos, coisa que nós não pensamos. A palavra de Deus diz que o Senhor preparou para nós algo tão grandioso que não veio na nossa cabeça. Não desceu para o nosso coração. Olhos não viram e ouvidos não ouviram quão grande são a bênção que o Senhor preparou para cada um de nós, né? Basta nós confiarmos, acreditarmos, buscarmos força, autoridade e coragem em Deus para continuarmos no caminho correto. Só assim nós vamos alcançar essa honra que o Senhor tem para nós quando nós somos fiéis a Ele, né? O objetivo da nossa lição de hoje, como eu disse para vocês, é aprendermos a recompensa da fidelidade, de que Deus nos honra, abençoando-nos abundantemente quando servimos fielmente, tá? O texto base, né, dessa história de hoje, que liga com todas as outras, está no livro de Esther ainda, do capítulo 2, o capítulo 5 ao capítulo 6 do livro de Esther. Esta história linda, tá? Que os personagens principais são Esther e Mardoqueu, tá bom? Então, você aí que tem a sua Bíblia, já deixa aberto em... Espera aí, para mim não falar errado para vocês. Já deixa aberto aí, quem está com a sua Bíblia, no Salmos 25:10, tá bom? Que a nossa história de hoje, ela está ligada no Salmos 25:10 também, que é o nosso texto do dia, tá? Para nós
guardarmos aí, tá? Então, fique com a sua Bíblia aberta no Salmos 25, 10. Amém? Resumindo, Deus honra e recompensa a fidelidade de seus servos. Quando somos fiéis com Deus, Ele é fiel com a gente. Ele nos surpreende. Amém? Bom, só para ressaltar aqui, e vocês não ficarem perdidinhos, a história de hoje abordará sobre Mardoqueu, tá? Além da nossa personagem principal ser Esther, vamos estar falando sobre Mardoqueu também, que foi um homem que era fiel e temente a Deus e somente ao Senhor adorava. Tá aí a recompensa da fidelidade que ele vai receber por ser fiel ao Senhor. Tia, como que ele foi fiel ao Senhor? Somente ao Senhor ele adorava. E o Senhor o honrou. Tia, o honrou como? Vem comigo que vocês vão saber o que aconteceu com Mardoqueu. A Bíblia nos conta a história de um rei muito importante que se chamava Assuero. Certa noite, o rei estava sem sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia tudo o que acontecia no reino e ordenou que o seu criado lesse para ele. A parte que foi lida contava como Mardoqueu tinha descoberto o plano de 2 guardas eunucos do palácio que queriam matar o rei. Então, o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mardoqueu por ter feito isso? Os funcionários responderam que não fizeram nada a respeito disso. Justamente nesse momento, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mardoqueu. Olha só. Uma observação. Amã, ele era inimigo de Mardoqueu. Ele não gostava de Mardoqueu, porque por ele ser o segundo do rei, né, quem ajudava o rei em tudo, né, ele queria porque queria que todos se prostrassem diante dele, que todos o adorassem. Mas Mardoqueu não fez isso. Mardoqueu não se prostrou diante dele. E aí, a história nos conta que ele queria preparar uma forca para Mardoqueu, tá? E o rei perguntou: quem está no pátio? E os empregados responderam: é Amã. O rei, então, ordenou que chamassem Amã e o mandassem entrar. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã, achando que esse homem que o rei queria prestar homenagem fosse ele, logo pensou: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? Mal sabia ele que era a pessoa que ele não gostava, Mardoqueu. Só porque Mardoqueu não o adorava, né? Então, Amã disse ao rei: mande trazer roupas que o Senhor usa e também o cavalo em que o Senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça deste homem. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Isso Amã falando para o rei. Prestem atenção. Continuando. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. O rei gostou muito da ideia e, para a surpresa de Amã, o rei lhe disse: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo
e faça com Mardoqueu tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse, gente. Olha só. Que coisa. Ele desejava o mal de Mardoqueu, né? E nem imaginava que a pessoa que ele desejava o mal, ele teria que honrar. Um ponto importante que nós podemos deixar nessa história. Deus está no controle de tudo e livra seus servos das ciladas do inimigo, como eu disse para vocês. O Senhor é fiel e honra aqueles que são fiéis a ele. Mardoqueu decidiu não se prostrar. E num determinado ponto desta história, o Senhor o honrou, que é neste momento. Amã foi cumprir as ordens do rei com muita raiva. E depois disto, Mardoqueu voltou para a entrada do palácio, enquanto Amã, envergonhado e triste, corre para sua casa. Mardoqueu recebeu todas as honras, porque foi fiel a Deus, ao seu povo e ao rei. Tia, como que ele foi fiel ao rei? Gente, ele descobriu quem eram as pessoas que queriam matar o rei e contou para Esther. E Esther diretamente correu para o rei e falou: olha, Mardoqueu sabe quem são as duas pessoas que querem matar o Senhor. Olha, a história nos conta. E aí, num certo dia, numa certa noite, o rei pegou o livro de todas as coisas que ele tinha que fazer no palácio. Na verdade, tudo que acontecia no reino era escrito neste livro. E abriu logo na parte que Mardoqueu defendeu ele, enquanto o seu companheiro queria o mal de Mardoqueu. O Senhor mostrou para o rei que Mardoqueu não era nada do que Amã queria fazer, né? A Amã mostrava para as pessoas que Mardoqueu era uma pessoa ruim, mas não, ele era uma pessoa diferente. E o Senhor o honrou na hora certa. Tá? Assim como Mardoqueu, nós também devemos ser fiéis a Deus e amar e respeitar as pessoas. Devemos lembrar que, mesmo quando alguém deseja o nosso mal, Deus nos protegerá sempre. Quando confiamos e entregamos nossa vida a Deus, somos protegidos de qualquer tipo de ataque do inimigo, além de sermos honrados diante de todos. Que coisa linda, né? Acredito que Mardoqueu nem imaginava que teria uma surpresa dessa, não é mesmo? Enquanto Amã desejava o seu mal, o Senhor estava preparando a sua honra diante de todas as pessoas. Olha que coisa linda. Mas a caminhada da vida cristã é trabalhosa e cheia de obstáculos. Porém, a vitória é certa para os que são fiéis ao Senhor. Ele nos socorre quando buscamos de coração. Olha que coisa linda, gente. Mardoqueu decidiu não se prostrar diante de Amã, porque ele sabia que o único Deus a quem deveria ser adorado era o nosso Deus grande, né? Nosso Deus grandioso, não uma pessoa, né? Ele depositou a sua fé em Deus, a sua coragem, a sua força, né? E foi honrado inesperadamente. Que coisa linda, né? E o seu inimigo acabou acontecendo o quê? Tendo que fazer o bem para quem ele odiava, Mardoqueu. E Mardoqueu não tinha feito exatamente nada de ruim para ele, né? Mas é isso que acontece quando nós somos fiéis ao Senhor. Ele nos honra, ele nos surpreende nos detalhes. E foi isso que aconteceu com o nosso amigo Mardoqueu. Essa história está registrada, como eu disse para vocês, no livro de Esther, do capítulo 2 ao capítulo 6. Conta essa linda história do nosso amigo Mardoqueu. A recompensa da fidelidade foi honrado no meio de todos, né? De
todos. E o que o inimigo estava preparando para ele não prevaleceu. Não prevaleceu. Tio, o quê? Ele quase foi morto. Quase não, na verdade ele não foi quase morto, né? A mãe estava preparando uma forca para ele, mas aconteceu totalmente o contrário, né? Ele foi honrado e quem foi enforcado foi Ramã. Então, se vocês querem continuar essa história, é só estarem acompanhando Esther, do capítulo 2 ao capítulo 6. Porque o objetivo da nossa lição de hoje é compreender que Deus nos honra, abençoando-nos abundantemente quando o servimos fielmente. Mardoqueu é um exemplo para nós de fidelidade ao Senhor, né? Enquanto todos se prostravam lá e faziam tudo o que Ramã queria, porque queria se endeusar diante das pessoas. E isso não é bom aos olhos de Deus, porque toda honra e glória é somente para ele e para mais ninguém. E Mardoqueu, ele reconheceu isso. E no momento certo, ele foi honrado por Deus, tá? Por que eu pedi para vocês abrirem, deixarem aberto nos Salmos 25:10? Porque ele é a conclusão da nossa história de hoje. Vamos acompanhar comigo? Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Olha só, uma conclusão que se encaixa todas as aulas anteriores que eu apresentei o resumo para vocês, né? Quando nós somos fiéis à palavra do Senhor, quando obedecemos os seus mandamentos, o Senhor é fiel com a gente. O Senhor é fiel, é fiel. Ele aqui é Deus. Tá falando sobre Deus. Salmos 25:10. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Então, meus amores, para sabermos qual a recompensa da nossa fidelidade, basta nós sermos fiéis a Deus a todo momento, a cada minuto e segundo das nossas vidas, viu? E que, como eu disse para vocês antes de entrar na conclusão, a caminhada da vida cristã é trabalhosa e cheia de obstáculos. Porém, a vitória é certa para os que são fiéis ao Senhor. Ele nos socorre quando buscamos de coração. E, como eu disse para vocês, nos surpreende nos detalhes. O que nós nem imaginamos, o Senhor, Ele nos surpreende. Amém? Bom, eu quero expressar aqui a minha gratidão a todos vocês que acompanharam essas aulas desse trimestre, tá? Fico muito feliz aqueles que me mandaram as atividades, aqueles que estão mandando. Eu sei que é corrido porque vocês estão tendo aulas online ainda da escola, né? Alguns estão estudando ainda, mas gratidão. Gratidão mesmo, que Deus recompense a vida de cada um de vocês grandemente por todo amor e carinho. Lembrando que vocês não estão honrando a mim, tá? Estão honrando ao Senhor. Por quê, tia? Porque quando nós estamos ligados à palavra de Deus, obedecendo a sua palavra, Ele nos honra. Como eu disse, o Senhor abençoa aqueles que o servem fielmente, tá? E confiam e adoram de coração, né? Então, eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês. Aqueles que estão com a revista e quiserem fazer a atividade e me mandar, pode me mandar, fique à vontade. Estarei recebendo e anotando, tá bom? Aqueles que estão fazendo as atividades. Aqueles ainda que estão com preguicinha de acordar cedo para assistir a aula, ou até mesmo de acompanhar ou mandar as atividades, ânimo, força! Não para, não. Não para, porque buscando a palavra do Senhor, orando, sendo fiéis a Ele, é algo importante demais para a nossa vida, tá? E que vocês possam estar todos os dias preparados
preparados constantemente a palavra do Senhor, para ter uma palavra de consolo, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo para aquele seu amigo que está triste, que está precisando de um abraço, mas não tem como você dar. Que você tenha uma palavra de Deus para ele. Amém? Que vocês se permitam serem usados pelo Espírito Santo de Deus para falar do quão grande é o amor dele por este mundo inteiro, tá? Mesmo sendo por WhatsApp, pessoalmente, de longe, na rua, na aulas online da escola, independente do lugar que vocês estiverem, que vocês se permitam serem usados por Deus, porque ele é fiel com a gente e nos surpreende nos detalhes da nossa vida. Amém? Bom, acho que é só, né? E continuo aguardando as atividades das aulas anteriores que eu deixei para vocês. Bom, eu recebi algumas músicas de alguns juniores. Parabéns para vocês que se esforçaram para fazer essa atividade. Ai, tia, eu não fiz porque eu achei difícil. Ah, tia, eu fiquei com vergonha. Meus amores, fiquem tranquilos, tá bom? Vocês não são obrigados, tá? É simplesmente um passatempo pra gente, né? Até eu faço as atividades que eu peço pra vocês. Porque é muito gostoso a gente se distrair com alguma coisa que nos acrescente algo da parte do Senhor, não é mesmo? E todas essas atividades foram preparadas com muito carinho para vocês, todas essas aulas, né, até chegar na conclusão da nossa revista hoje, foram todas com muito carinho. E eu espero que, além de vocês terem guardado no coração, vocês a cada dia coloquem em prática a palavra de Deus, tá bom? Lembrando que toda a honra e glória é somente para Ele, tá? Mais ninguém. Que vocês fiquem com Deus, continuem se cuidando, tá bom? Continuem usando a máscara chata, mas que nos ajuda a continuarmos bem, não é mesmo? É ruim, mas é por uma boa causa, né? E passando álcool em gel nas mãos. Tudo que vocês forem pegar, tudo que vocês forem fazer, álcool em gel, tá bom? Bom, por hoje é só. Que Deus continue guardando a vida de vocês, continue abençoando a cada um e que vocês jamais desistem da palavra do Senhor. Por mais que às vezes a gente fica desanimadinho, né? Não fica com aquela vontade de pegar a Bíblia para ler ou então de acompanhar a aula da EBD, eu sei que vocês querem brincar, querem fazer muitas outras coisas, né? Mas quando nós estamos ligados à palavra de Deus em primeiro lugar, né? Primeiro o reino e depois as demais coisas do Senhor, Ele abençoa nós. Quando nós reconhecemos isso, que Ele é importante para as nossas vidas, como eu disse, Ele nos abençoa, nos honra e nos surpreende em cada detalhe da nossa vida. Cada oração, cada pedido, o Senhor sabe a hora certa de nos honrar, de nos abençoar. Então acalma esse coração aí. Tia, mas eu tô desesperado porque eu preciso de uma nota boa na minha aula. Tia, eu não sei o que fazer. Tia, eu tô preocupado porque não volta logo essas aulas, eu quero estudar. Tia, eu tenho prova para fazer, tô com medo de não ir muito bem, mesmo sendo online. Não importa. Coloca nas mãos de Deus e confia. Aprenda a confiar em Deus, gente. Ele nos surpreende, vocês não fazem ideia, tá? Aqueles que têm noção disso estão compreendendo o que eu estou falando. Deus nos surpreende nos detalhes, então não se preocupem. Coloquem a sua ansiedade em Deus, a sua preocupação e confia. Amém? Continuem sendo fiéis, procurando estar sempre obedecendo aos mandamentos do Senhor, tá bom? E obedecendo papai e a mamãe, hein? Quando a gente voltar presencialmente, olha, eu só quero ouvir elogios de vocês pela mamãe e o papai. Que vocês foram obedientes, que vocês estavam se cuidando, que vocês estavam firmes na palavra de Deus, que
que vocês estavam ligadinhos. Eu quero ouvir isso, hein? Pelo amor de Deus, tá? Bom, vamos estar orando então, para que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estão guardados e cuidados em minhas orações, todos vocês e a família de cada um, tá bom? Você aí que tem de 9 a 11 anos de idade, quer estar participando do grupo dos juniores, é só pedir para a mamãe ou você mesmo, que se tiver celular, baixar o aplicativo Adebras Sumaré lá no Play Store, tá bom? E entrar em contato comigo ou com a tia Rô, para estar participando do nosso grupo dos juniores remanescentes da Adebras Sumaré, tá bom? É isso, vamos orar, amém? Fechem o olho onde vocês estiverem e vamos falar com Deus em gratidão, né, por esta palavra de hoje, desta manhã, amém? Deus, obrigada pelo seu amor e carinho, por tua graça, por tua bondade e misericórdia com a gente. Que possamos ser fiéis a Ti a cada dia, assim como o Senhor constantemente é fiel conosco. Ajuda-nos a ter força, a ter ânimo, nos dê coragem, Senhor, nos dê autoridade para enfrentarmos todas as ciladas que o inimigo faz, para nos desanimar, para tentar nos atingir, que elas caem por terra e sejam repreendidas pelo poder que há no teu santo nome, que esses juniores venham ser juniores cheios da tua presença, diferentes, que as pessoas enxerguem a diferença e a sua luz na vida deles, o brilho do teu Espírito Santo na vida deles, que eles sejam luz em todos os lugares, sejam bênção para todas as pessoas. Que o Senhor alcance a cada um que está assistindo esta aula, até mesmo aqueles que não estão assistindo, que o Senhor abençoe grandemente, dando saúde, dando força, dando coragem, dando muita fé, muita saúde. Que o Senhor abençoe os pais, Senhor, aqueles que estão desempregados, que venham receber uma ligação de uma porta de emprego, ó Deus, que nós possamos aprender a crer, a entregar nas suas mãos os nossos problemas, nossas petições e confiar na sua palavra, porque o Senhor é fiel com a gente independente de qualquer coisa, e que nós assim possamos também ser fiéis a Ti. Não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é grande, o Senhor é amoroso, o Senhor é paz, o Senhor é amigo, o Senhor é consolador, o Senhor é tudo que nós precisamos. E nós temos que aprender a acreditar nisso e a confiar em Ti. Peço que o Senhor, ó Pai, continue guiando e guardando os passos de cada um dos juniores, de cada pai, cada mãe, cada tio, cada tia, cada avô, cada avó que estiver assistindo esta aula, que o Senhor venha visitar e abençoar a cada um deles. Este é o nosso pedido nesta manhã, que o Senhor continue abençoando o dia de cada um, consola o coração daqueles que perderam algum ente querido, acalma o coração daqueles que buscam uma resposta do Senhor e precisam de um milagre, porque eu sei que independente de qualquer coisa, o Senhor está no controle de tudo e nos surpreende em cada detalhe das nossas vidas, e que principalmente a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradecemos por tudo. Amém. Meus amores, fiquem na paz do Senhor, tá? Não esqueçam de enviar as atividades atrasadas, estarei recebendo mesmo assim. Você aí que ainda não conseguiu ter contato para pegar a revista comigo, pede para a mamãe me chamar no WhatsApp, que eu entre em contato com ela. Ainda sobraram algumas revistas, estarei mandando no grupo das mães também. E é isso. Bom, fiquem com Deus, se cuidem. O famoso abraço apertadíssimo, como vocês quiserem. Aquele abraço que vocês sabem como é. E um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau! Jesus é fiel.
mim. Te dou minha vida, te entrego os meus bens. Tudo que tenho é teu, pois sei que és fiel.